Então, boa noite a todas as pessoas que estão aqui. A Reunião Emergente Dança está promovendo esse ciclo de diálogos sobre a lei da dança, e hoje a gente tem como convidados para falar um pouco sobre esse processo, a gente tem Rui Moreira, que é artista da dança e membro do Fórum Nacional de Dança. Ele foi articulador também nacional no Ministério da Cultura para a construção da Política Nacional das Artes, nos anos de 2015 e 2016. Rui, muito obrigado pela presença. A gente também está juntando aqui para esse diálogo Ágata Simas, que é mulher negra da cidade baixa de Salvador, Bahia, dançarina, professora e pesquisadora em dança. Muito obrigado pela presença, Ágata. Carley, que é diretor da Academia de Dança de Salão de Camaçari, é uma artista muito ativo, militante de Camaçari. Carley, muito obrigado por estar aqui com a gente. E tem o Alisson George também, que é um representante da dança de salão, que ele está atrasado, mas ele vai chegar, espero que ele chegue para abrilhantar mais ainda essa nossa discussão. Então, para começar, já chamar Rui para começar a nossa conversa. Então, primeiro a gente vai dar um tempo para cada um desses palestrantes, né? Cada um vai ter uma média de 10 minutos para falar um pouco sobre esse processo. E depois a gente vai abrir para perguntas, aí todos vocês estão convidados para as suas contribuições. Beleza? Vamos nessa? Com vocês, Rui, por favor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Matias. Obrigado pela presença de todos, de todas as pessoas que estão aqui conosco, né? Não é uma formalidade, não, é uma necessidade. Eu preciso agradecer aos meus mais velhos, aqueles que me trouxeram até aqui, né? E aos mais novos que vão me levar à frente, aqueles que ainda estão por vir, e nós aqui, agradecendo já, nós aqui, os meus iguais, para a gente... E espero, lógico, que hoje a fala, o dom da fala e o lugar de fala, ele vá para ele funcione, porque tem dias que não funciona tão bem. Mas, enfim, Matias, na apresentação, ele ressaltou uma ação que foi a Política Nacional das Artes. É uma ação que ela teve início no final do ano de 2014, e eu fui convocado para fazer parte como articulador pela dança no ano de 2015, e no ano de 2016 nós tivemos um impeachment que suspendeu todo esse movimento. O que era esse movimento? Vou pegar ele para que a gente possa entrar na lei. Esse movimento era um reconhecimento técnico do Ministério da Cultura no sentido do desenvolvimento da cultura das artes, né? Levando em consideração que fazendo uma linha do tempo ao reverso, né? Nós tivemos conquistas como o Sistema Nacional de Cultura, nós tivemos conquistas de um espaço distinto para a autonomia das artes, a gente foi tendo conquistas que foram decorrência de todo um pensamento administrativo do país, né? Entendendo que a relação administrativa do país ela deveria radicalizar uma forma de democracia que levasse em consideração a participação da população, né? E essa participação ela tinha que ser a mais ampla possível, ela tinha que, nas medidas possíveis, ela tinha que trazer aqueles que eram visíveis ao longo de toda a história, né? Eu vou dizer até desde a corte no Brasil, até aqueles que foram invisibilizados, inclusive a partir desse tempo, né? Isso tudo para que a gente possa entender que essa linha do tempo é responsável por esse momento que nós estamos tendo aqui, por esse encontro que nós estamos tendo aqui, não é? Porque quando nós vamos falar
da organização da sociedade brasileira, nós vamos falar das formas de mediação entre a sociedade. E para isso é necessário que todos estejam visíveis, e para isso é necessário que a gente amplie cada vez mais a nossa noção de direitos, e não como habitualmente a nossa educação nos propõe, que é saber quais são os nossos deveres. Não é? Então, o que são esses direitos? Não é? Como é que a gente acessa esses direitos? Não é? E de que maneira, e quando eu falo de educação, eu falo no âmbito mais amplo, de que maneira nós vamos entender e mudar a nossa educação no sentido de apropriar da nossa cidadania. Não é? Essa educação que nos torna, às vezes, um pouco a parte da compreensão dessa relação política mesmo, das nossas mediações, dos nossos limites e das nossas possibilidades. Visto por aí, nesse período lá anterior, esse período desse governo popular, de um momento em que o país tinha governo, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? A gente, nessas reuniões, nessa relação da cultura, resolveu se levar muito ao cabo essa determinação da Constituição, do direito ao acesso ao bem cultural. E fomos discutir essas questões. Quem ter acesso? Quem eram os seres irradiadores de cultura? E aí nós vamos chegando à necessidade de separar a cultura por áreas de atuação, e ao separar a cultura por áreas de atuação, nós fomos vendo que cada área de atuação tinha uma necessidade de autonomia, tinha uma necessidade de relação muito autônoma. E essa necessidade de relação muito autônoma foi nos trazendo para essa organização, não é, social, no qual as regulamentações legais em tese, nos coloca ali com possibilidades de atuar a partir dos nossos direitos e não só dos nossos deveres. Não é? Ponto. Aí começa a articulação dessa lei da dança. Sabe? Essa lei começa a articulação efetiva, porque antes disso, já em outras gerações, daqueles que vieram fazendo dança, e por isso eu os agradeço muito, em todos os momentos sempre sentiu falta dessa apropriação de um espaço social para aquele que faz dança, para aquele que se envolve com dança, para aquele que cria, que desenvolve a dança. Então, sempre que teve, né, isso ao longo da nossa história, sempre que teve artistas reunidos, houve, sim, um pensamento de o que nós podemos fazer para sermos seres sociais. Né? Foi muito legal, é muito importante nós irmos percebendo essas conquistas. Quando chega ali no ano de 2005, 2003, nós começamos efetivamente a trocar, por iniciativa de convite do poder público, do governo federal, começamos, foi o momento em que Gilberto Gil entra, e que se pensa em como ampliar, em como mudar as formas de recursos para a cultura. E nessas formas de recursos para a cultura, nós tivemos que começar a lidar com vários capítulos legais mesmo. Não é? Nessa separação ali, né, por que se criasse um senso de potencial, para que se potencializasse cada âmbito da cultura, a dança fez o seu trabalho e, através de reuniões nacionais, foram sendo, o senso da dança explicitou a necessidade de que nós conseguíssemos lugares de maior dignidade, de maior visibilidade, né? E que aprimorássemos a nossa atuação. Tá? Um dos campos desse aprimoramento de atuação foi no campo legal, não é?
e nacionalmente, com muitas vozes, muitas mãos, muitas discussões, foi se chegando à necessidade de uma legislação específica para a dança. Mas uma legislação específica para a dança que fosse inclusiva, inclusiva das diversas formas de se dançar nesse território nacional, não é? Essa demanda ela foi sendo trabalhada, ela foi sendo organizada, e no capítulo da formalização e da ideia, ficou-se estabelecido nacionalmente a necessidade de uma lei específica para a dança. Não é? Uma entidade que já havia começado que havia efetivamente começado essa luta também lá nos idos do ano de 2001, que é o Fórum Nacional de Dança, este do qual eu faço parte hoje, veio encabeçando esse desenvolvimento de uma lei que, não diferente da lei Aldir Blanc, ela é um ajuntamento e uma aproximação da sociedade civil e dos parlamentares que nós escolhemos, e dessa relação acabou surgindo esse caminho, tá, que a gente está trilhando. Um caminho que foi também de consulta nacional, não é? E que os dados dessa consulta nacional foram compilados, e daí saiu um texto de lei, que era um texto que se misturava a um decreto, praticamente, não é? Porque ele era muito complexo, cheio, com muitas informações amplas, e que, pelo mecanismo jurídico, pelo mecanismo de tramitação, ele acabou se tornando um texto mais reduzido, para que todo esse processo de lei ele pudesse passar por todas as suas etapas. Então, primeiro texto de lei, depois regulamentação, e todas as... ou seja, texto de lei para poder tramitar, não é? Para poder passar pelas instâncias de aprovação. Manter a relação de consulta pública e de conversa no setor, para que a gente possa chegar ao momento de regulamentar e criar as formas de lidar com essa lei, não é? Tudo isso é muito longo. O tempo dessa história é todo muito longo. Eu falei aqui de 2001, 2003, nós estamos em 2021, e ainda tem um tempo para que esse processo siga. Mas esse tempo todo é um tempo de maturação da sociedade, inclusive de maturação da educação política da sociedade, para que a gente possa atuar de maneira a aprimorar esse marco legal, que é um marco específico para a dança e que tem, desde a sua gênese, a criar um espaço de fluidez, de fruição para o fazer dança no país. Eu costumo dizer que é muito raro a gente criar filho para ser bailarino, não é? Essa lei é uma possibilidade, sim, de eu começar a estruturar a minha vida e a vida daqueles que vêm, daqueles que virão, para serem bailarinos, para serem seres sociais a partir da arte, a partir do seu fazer. Enfim, eu paro por aqui para que a gente... Isso daqui foi só para instigar a conversa. Obrigado, Rui. Massa, ótimo. Rui, você falou dessa coisa da construção do texto, eu já coloquei aqui no chat o texto como ele está, né? Na última aprovação dele na Câmara dos Deputados, já coloquei o arquivo aqui no chat para as pessoas que estão aqui e que não tiveram ainda acesso ao texto, é só baixar o arquivo aqui em PDF que eu coloquei para a galera. Eu queria só fazer uma coisinha, um adendo assim. Eu queria primeiro não, junto com tudo isso que eu falei, também agradecer e apresentar, depois o Matias vai apresentar, e as pessoas também, a alguns companheiros com os quais eu venho convivendo já há mais tempo,
e que tem informações, lógico, complementares às minhas, não é? A Marise Siqueira, a Denise Aquarone, o Tuca Pinheiro, que nós estamos desenvolvendo um grupo de estudos específico também, como vocês, não é? Como todos nós aqui, um grupo específico de estudo dessa lei, não é? No sentido de estudar quais são as melhores maneiras de ler esse juridiquês e de compreender esse juridiquês de maneira a não só transmitir, mas para que a gente possa tornar isso conversa de botequim mesmo, que eu acho que é isso que precisa. Beleza, Desculpa, Rui. Matias. Massa, massa, não, beleza. Super contribuição. Que bom que você já falou da galera que já está estudando, né? Tem muitos grupos, muitos coletivos que já estão pensando nisso em todo o Brasil, e a ideia aqui na Bahia é da gente tentar desdobrar isso mesmo. Então, todos que estão aqui, eles estão convidados para começarem a estudar sobre isso. Vamos juntar forças para que a gente consiga garantir, de fato, essa lei. Seguindo aqui, vou trazer a Agatha Simas, para dar o parecer dela, trazer a contribuição dela com relação a esse processo da lei, o que é que ela está achando. E, Agatha, com você. O tempo é seu. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todes que estão aqui. Vou até reforçar uma fala de Rui, né, da importância de a gente estar aqui mesmo se reunindo para falar de dança. Né, é uma questão de maturação mesmo, que a gente crie essa conexão, esse lugar mesmo de fala, de troca, né? Para Salvador, principalmente, assim, é importante ter esses encontros, essas organizações, porque a gente não conversa sobre dança, a gente ainda é muito limitado nesse sentido, né? De estar se reunindo, de ter mesmo uma classe em dança, né? Que venha para discutir quais são as nossas fragilidades, o que a gente tem para avançar. Então, aqui eu já reconheço aqui a potência desse encontro, né? O quanto isso é importante para a gente, para a profissão artista, né? Então, essa lei, né, justamente vem com essa intenção de nos potencializar, de nos fortalecer, né? E que isso venha principalmente para trazer a essa conscientização de que nós somos artistas e também profissão, né? Porque ainda somos questionados o tempo todo sobre a nossa atuação mesmo, né? E reconhecer isso no mercado é uma questão, né? Então, para começar, né? E assim, também, mais uma vez, citando o que o Rui falou, eu peguei a lei justamente, e é difícil a gente analisar uma lei, um projeto-lei como esse, né? É difícil, eu me questionei aqui inúmeras vezes quais contribuições eu poderia trazer para a noite de hoje, né? E aí eu fiquei batendo mesmo aqui a cabeça e fui para um plano, né, de pensamento mais do que eu vivo no meu trajetória enquanto artista, que atua em banda, que faz propaganda, que está nas redes sociais também. Então, eu fui para esse campo da minha experiência para poder trazer aqui as contribuições que eu posso pontuar de acordo com a lei, né? E aí, principalmente, começo trazendo. Logo no primeiro tópico, a lei ela já pontua quem é que tem o direito, né, de ser reconhecido como profissional em dança. E aí ele fala que, para ser reconhecido como profissional em dança, na lei, a pessoa precisa ter um diploma, né, de ensino superior na área, mas ele também dá a possibilidade daquele profissional que não é licenciado ou tenha a graduação, o bacharelado, ser também reconhecido como profissional de dança, porque vem a questão do atestado de capacitação profissional, que é fornecido pelo SATED, que é o Sindicato das Artes daqui de Salvador. Então, eu acredito que, nesse ponto, até mesmo o DRT, que é esse registro profissional, ele vai ganhar funcionalidade aqui em Salvador, porque ele, até então ele não tem essa funcionalidade, porque nos trabalhos que a gente faz de banda, né, e propagandas, e companhias, etc., ele não é pedido. Por mais que você tenha e tire o DRT aqui em Salvador, aqui não é validado. Então, eu acho que nesse ponto, com a lei, a gente ganha a funcionalidade do DRT a partir daí. Então, não vai ser só considerado artista profissional de dança quem apenas
da universidade. Então, eu acho que inclui todo mundo nesse processo e, principalmente, não permite que, por exemplo, pessoas que hoje, no contexto midiático, né, das redes sociais, que são legitimadas como profissionais em dança e que, às vezes, não têm essa experiência profissional, venha ocupando o nosso lugar de quem está estudando, de quem está fazendo aula, de quem está tendo realmente esse tipo de dedicação para fazer a sua dança. Então, hoje a gente vê que dentro da rede social, de Instagram, YouTube, muitas pessoas são vistas como profissionais em dança e, às vezes, ela só viralizou na internet. Ela nunca passou por uma sala de aula. Então, acho que é importante todos esses tópicos, né, de reconhecimento desses artistas mesmo, né, que ele traz logo no primeiro segmento, né, da lei, de realmente legitimar. Passou pela universidade, você tem experiência de pelo menos 2 anos, que é o que o SATED pede, né, para que vocês tenham esse atestado de capacitação profissional. Então, eu acredito que nesse ponto tá ok para mim, isso é super válido, eu acho que é necessário sim, porque até mesmo impede que nesse contexto das redes sociais, como hoje a gente é cobrado para ter número de seguidores para poder estar trabalhando, um quantitativo expressivo de seguidores para poder estar existindo enquanto profissional no mercado, eu acho que isso pode, talvez, ser equilibrado nesse sentido, né? Já que esse profissional vai ter que ter a experiência para atuar enquanto profissional de dança. Então, nesse ponto, para mim, eu acho que ela abraça muito bem essas fragilidades que o mercado perpassa nesse sentido. Ainda tem tempo, gente? No segundo ponto, eu vejo que competências e habilidades está ok, mas aí vem a questão do contrato. E aí o contrato, né, que ele fala desse contrato que... Estou trabalhando. Alguém está com o microfone aberto. Verúzia. Então, no contrato, eu vejo que esse contrato é mais... Parece ser algo que é mais pontual nesse sentido, para aquele que não vai ter um contrato muito longo, ou mais para um trabalho tipo banda, propaganda. E aí eu pensei no contrato também para a companhia. Por exemplo, aquele profissional que está dentro de companhia, como é que esse contrato vai aparecer? E também dentro dele, ver a questão da proteção ao corpo do artista, né? Ver a questão do plano de saúde, porque isso não está incluso lá, não se fala em nenhum momento desse plano de saúde, dessa proteção ao corpo do artista, que pode se acidentar. E não só da companhia, mas até mesmo aquele que está no contrato temporário. Não existe essa cláusula, né, que fale sobre essa proteção da questão do corpo do artista. Eu acho que tem que ser acrescentado. Ver a questão da alimentação também, pensar também na diária, que não está ali inclusa também na diária do artista, porque nesses trabalhos, geralmente, a gente tem que pagar pelo nosso transporte, isso eles falam do transporte, eles pagam pelo transporte, a gente ainda paga a nossa alimentação. Então, isso precisa também entrar incluso nesse processo de contrato. E também pensei naqueles profissionais, os professores que estão em escolas particulares de dança daqui de Salvador. Como é que vai aparecer esses professores dentro desse contrato? Como é que vai ser determinada a hora-aula desse professor? Vai existir um teto, né, um valor mínimo? Porque aqui as escolas, elas fazem o que elas querem, entendeu? Ela diz assim, não, ele vai ganhar por aluno, vai ganhar por 50% da turma, se não tiver não sei quanta quantidade de aluno, ou vai ser por hora-aula. Então, cada um tem uma hora diferente, não existe um teto mínimo, o professor fica à mercê daquele prestador mesmo ali de serviço, se assujeitando ao que aparecer, né? Então, nesse sentido, o professor não tem nenhuma possibilidade de fala, ela aceita mesmo ali o que é dado de condição para ela. E aí, mais uma vez, pensar também nesse professor que está dentro dessas academias particulares, como é que isso vai acontecer, se vai existir férias, porque chega janeiro, as escolas fecham, e aí esse professor fica sem nada até março, porque aí janeiro aqui é verão, e aí janeiro, fevereiro, geralmente as escolas estão fechadas, retomam no final de fevereiro, o professor só recebe em março, e de janeiro e fevereiro o professor fica sem nada. Então, também ver essa questão das férias, né, também aí para o professor, que está, nesse sentido, atuando nesse mercado. E também, eu não sei como isso entraria, isso é uma dúvida mesmo também, pessoal, se, no caso, nessa lei, entraria também o regime CLT, porque existe também algumas brechas
nesse sentido, né, que são determinadas pela instituição particular, que ela também não paga, às vezes, a coreografia que é feita pelo professor, final de ano, né? Então, essas coreografias também, eles ganham talvez metade do valor, geralmente elas cobram um valor a mais da mensalidade para o menino participar do festival, e isso não é repassado, porque você já tem um salário ali fixo, e então também tem essa questão de horas a mais de trabalho nesse final de ano, e aí o professor não ganha por isso, porque já existe um valor do regime CLT. Então, não sei como isso entra aí também, essa é uma dúvida também que eu tenho nesse quesito. E tem a parte que ele fala sobre a flexibilidade, né, de horário para aquele profissional que tem um filho matriculado em escola, né? Então, eu penso assim, que aquele artista também que está estudando, que está na universidade, que ele seja também incluído aí, né, uma cláusula que não venha o prejudicar nesse sentido para quem esteja trabalhando, né? Geralmente eu tinha muito trabalho, muitas questões, né? Eu tinha que negociar muito com os professores quando eu estava na universidade, e aí eu tinha que pedir para fazer atividades complementares. Então, geralmente, isso vem muito da universidade, como ela vê esse percurso, mas talvez se ele não esteja atuando dentro de um curso que é de arte, esteja fazendo outro curso, ver como é que esse profissional em dança ganha o direito de fazer uma atividade complementar, caso ele esteja trabalhando em tempo de sua aula da universidade, né? Isso seja realizado concomitantemente. Então, dá essa possibilidade também de o artista continuar estudando, porque é importante que ele esteja sempre se reciclando. Então, acho que isso permite também que o artista ele consiga permanecer também nesse lugar de recriação. E, para finalizar, eu sei que deve estar acabando meu tempo, a questão dos direitos autorais, né, que é algo que a gente nunca fala aqui e que a gente passa por muitos problemas também nas redes sociais, porque com esse momento, né, de tudo acontecer simultaneamente, muito rapidamente, tudo passar também assim muito instantaneamente, né? Os artistas eles vão criando coreografias e isso não é validado nesse sentido, né? As coreografias viralizam pelo mundo e eles nunca são pagos ou reconhecidos, ou eles ganhar por visualização da sua coreografia, de reprodução. Eu acho que é importante a gente ainda desdobrar mais sobre a questão dos direitos autorais sobre as coreografias. Né? Algo está bem pontual ali na lei, mas eu acho que a gente precisa ainda desdobrar mais ali naquele sentido em relação aos direitos autorais, porque, por exemplo, o ECAD, eu fico pensando, o ECAD ECAD de música, né? Acho que é o ECAD, né? Eles ganham, né, por música que vai ser tocada agora no Spotify, em todas as plataformas, né, que tem, eles ganham por uma porcentagem, né? Então, por que não também aquele artista que vai ser visualizado ali ou vai usar aquela coreografia ganhar também pelo alcance, né, que aquilo está tomando, né, a proporção. As bandas estão aí, os artistas estão aí ganhando com isso. As músicas hoje viralizam e conquistam muito mais pela coreografia que é montada do que até mesmo pela música. A gente vai mais pela coreografia do que pela música em si. Então, eu acho que precisa equilibrar, nesse sentido, o reconhecimento do artista aí nesse processo. Então, basicamente é isso, gente, que eu trago assim de olhar pelo que eu venho de campo mesmo de atuação. Foram essas contribuições que eu pude estreitar nesse momento. É isso. Obrigado, Agatha. Que nada, foi uma super contribuição. Que bom que você levantou várias questões, assim, que são questões que está todo mundo pensando mesmo. Como é que é isso, como é que é aquilo, né? Exato, questões de contrato, como é que é esse contrato. Foi ótima a sua fala na consideração de quem seria o profissional da dança, que isso também é uma dúvida grande, a grande maioria tem essa dúvida, mas você explicou muito bem, assim. Rui, você quer fazer alguma colocação com relação à fala de Agatha? Porque aí depois eu puxo o Carley para melhorar aí a nossa conversa. Me deu vontade de falar fazer uma colocaçãozinha aqui, que é quase uma historinha. Não vou ser muito... É breve, mas é quase uma historinha. Na Política Nacional das Artes, uma das metas era a reformulação da Funarte,
né? Dentro da reformulação da Funarte, existia a necessidade da criação de uma diretoria de dança. Por quê? Porque nós reconhecíamos que, numa coordenação de artes cênicas, a autonomia e as especificidades da dança elas passavam ao largo da necessidade da gestão nacional. Nessa lei, ela tem muito explícito na escritura dela, nesse texto, que é um texto que vai ser desdobrado, né? Não o texto da lei, mas na regulamentação, né? Há a necessidade, há a ideia de que o reconhecimento desses profissionais eles se darão em órgãos específicos de dança, né? Então, muitas das coisas que você falou são questões, Agatha, que eu entendo que hoje não existem órgãos específicos de dança que tenham a possibilidade da gente atuar, não é, como dançarinos, para desenvolver regimentos internos e outras formas onde a regulamentação nos ajudará, mas não é uma regulamentação que vai conseguir muitas das coisas que você colocou, não é uma regulamentação, e sim os acordos com aquelas organizações que vão reconhecer os direitos desses profissionais, que vão reconhecer que vão ali atestar essa qualificação dos profissionais, não é? Quando você fala, por exemplo, dos direitos autorais, realmente esse é um gargalo que depende muito do empoderamento profissional dos profissionais de dança para que isso possa ser abordado com a seriedade que tem, né? Quer dizer, eu não sei se Matias concorda, mas tanto a Denise Acquaroni, primeiro, antes de falar isso, é muito genial o que você traz, que é o seguinte: a Bahia é a Bahia. O Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. Eu estou hoje em Porto Alegre, mas eu já estive em Minas e já estive em São Paulo. E cada um desses lugares, a gestão das questões ela é completamente distinta, né? É verdade que existem pontos comuns, como, por exemplo, essa relação do direito autoral, que é algo que nós podemos falar que perpassa todo o território nacional, né? Tem também os direitos conexos, que é como é que se lida com a possibilidade do contrato, quando se repete uma coreografia, quando se grava uma coreografia, como é que se divide essas coisas? Quer dizer, são pequenos tabus que a gente não encontrou espaço na nossa legalidade ou, sobretudo, no nosso aspecto de direitos, não é? Que a gente ainda não encontrou força para discutir, não é? Hoje, quando nós temos ali, em sua maioria, existem 2 sindicatos de dança no Brasil, não é? Um é no Rio e o outro é em São Paulo, não é? Os demais são sindicatos, são os satélites, sindicatos de técnicos e diversões, né? E que são pautados pela 6533, que tem uma passagem muito breve pelo fazer dança, né? Então, consequentemente, com uma legislação que consiga ter uma relação mais apropriada para com os profissionais e para com a dimensão da dança, nós poderemos, sim, ter maior possibilidade de discussão e de força, de agregar força na discussão pelos direitos, não é? Por todos esses direitos, não é? Eu não sei, acho que se Matias quiser, ou Denise ou Marise podem falar um pouco mais sobre isso. Marise pelo aspecto jurídico, Denise pela experiência, por exemplo, do Sindicato de Dança do Rio de Janeiro, que ela esteve muito próxima, né? Próxima, não, ela esteve lá dentro, dando sangue, né, Denise?
Não, eu acho importantíssimo, Rui. Inclusive, que bom, eu queria agradecer. A gente está contando com essas presenças super poderosas aqui nesse nosso encontro. Presença de Marise, presença do Tuca Pinheiro em Minas, da Denise Aquaroni no Rio, você e Marise aí no Sul. É muito legal a gente ter essa troca. Também para vocês entenderem como é que é essa nossa lógica aqui na Bahia, no Nordeste, né? Fazer as trocas dessas realidades, isso é muito importante. Inclusive, eu até coloco aqui, Marise e Denise, se vocês quiserem se colocar depois para trazer mais informações a respeito dos levantamentos que a gente está fazendo aqui da Bahia, eu agradeço muito. Eu só queria chamar o Carley agora, porque eu tenho certeza que o Carley vai impulsionar mais ainda, trazer mais contribuições, assim como a Agatha fez, assim, e aí a gente esquenta a nossa conversa. Vamos lá, Carley? Boa noite. Ó, a Agatha já levou 3 das minhas questões já, então acho que a gente pensa igual, né? Como eu chamo ela de Agatha. Boa noite a todos. Eu vou abrir minha fala fazendo uma pergunta muito simples. Quantos de vocês já passaram por essa situação? Você faz o que da vida? Eu sou dançarino. Não, você trabalha de quê? Eu escuto isso, eu escutava, porque hoje, em Camaçari, em alguns lugares de Salvador, eu consegui impor que o que eu faço é trabalho. E eu faço de uma forma até meio grosseira em alguns pontos, mas se eu não me impor enquanto profissional, quem é que vai? Então, eu faço isso. E eu sei que a gente escuta isso direto, né? O que a gente faz não é trabalho, é diversão. E eu canso de dizer para várias pessoas, tem alunos que até hoje me convidam para a festa, assim, não quer contratar o animador da festa, mas convida o professor de dança e chega na hora, você pode dançar um pouquinho, o pessoal vê que dança, não sei o quê, aí você puxa um, puxa outro. E eu não faço isso e nunca fiz. Né? A minha esposa, Gilmara, ela reta. Ela fala isso direto. Ó, não vou para a festa de fulano, não, que eu sei que vai chamar, porque quer que a gente vá botar o cu para dançar. A gente não vai. Eu falei, não se preocupe, eu sei como lidar. Quando a pessoa me convida, eu mando logo, é para trabalhar ou sou seu convidado? Não, meu convidado. Ah, bom. Vou. Mas não levanto para dançar nem com o Gilmara. Porque para provar que o que eu faço é trabalho. Tá? Bom, a Agatha levantou algumas questões aí do que eu falaria, né, a respeito dessa formação. Eu falo pela maioria dos profissionais de dança de salão que não tem formação, porque aqui não tem para dança de salão. A gente se torna professor de dança de salão pela experiência, pela bagagem que a gente carrega, pelos cursos que a gente faz em vários lugares do Brasil, com pessoas de nomes, né, professores renomados e conhecidos no Brasil e fora do Brasil. Isso é o que dá suporte para a gente, na área de dança de salão, se intitular instrutor, professor, profissional. Então, é isso que eu tenho enquanto bagagem, né, na minha área artística. E esse foi até um ponto que eu levantei na reunião que a gente teve, que muita gente da minha área ia ter esse embate, mas a Agatha até já explanou um pouquinho. A lei dá esse espaço, ela deixa essa brecha, deixa subentendido que essas pessoas, pelo histórico e pela bagagem, também serão contempladas, vamos assim dizer, nesta área. Falando da SATED, eu não sei se todos que são da Bahia conhecem da SATED ou já tiveram contato. Eu tenho uma inscrição na SATED, eu tenho DRT, mas eu juro a você, eu conheço Fernando Marinho, tenho amizade com ele, mas eu ainda não sei aonde a SATED me dá suporte no que eu faço. Juro mesmo a vocês. Já tenho a inscrição da SATED, acho que há 5 anos ou mais, mas ainda não sei onde é que entra a SATED enquanto Carley profissional em eventos. E, assim, já procurei saber, mas não obtive também respostas. Então, eu sigo fazendo o meu trabalho, sigo fazendo a minha arte. A Agatha falou de bandas. Até hoje, eu só dancei em 2 ou 3 bandas. Hoje eu fiz participação em uma, porque eu conheço músico. Mas eu odeio trabalhar para bandas. Porque a banda recebe 30 mil, 20 mil, paga 3, 4 mil ao baixista, 3, 4 mil ao baterista, e ao dançarino é R$50 por um show de 2 horas. Beleza, não desmereço o trabalho dos músicos, não. Mas o meu trabalho é igual ao dele. Ele está 2 horas no palco tocando instrumento, eu estou 2 horas no palco dançando. Então, eu não sei por que é tão desmerecido.
E eu não gosto de dançar em banda, dancei 2, 3 vezes. Hoje eu dancei porque é amigo meu e que me pagou um valor justo, porque senão não iria e falaria na cara dele. Não. E a gente tem que fazer isso. Os profissionais de dança têm que começar a se impor, porque, infelizmente, a gente vai para aquele viés. Se eu cobro 200 para dançar numa banda, aparece alguém na mesma área que me conhece, que vai cobrar 100, vai cobrar 50, vai cobrar 30, ou vai pedir só o transporte, infelizmente. Aí eu digo, aonde essa pessoa se considera profissional, se ela permite tanto ser invadida ou tendo sua arte desprezada ou menosprezada a esse ponto. Então, a gente tem que olhar também para dentro. E aí, quando Matias fala que Carley veio com algumas coisinhas, eu sou muito daquele que eu olho de todos os ângulos. Eu olho do ângulo do profissional, do ângulo de quem está contratando, do ângulo de quem está assistindo, porque eu já passei por essas fases todas para ser hoje profissional de dança. Eu já fui aluno, eu já fui professor, já fui bolsista, já fui amante, eu já contratei grupo de dança, então eu conheço todos os viés. E eu respeito muito quem faz dança. Vamos para o próximo ponto. Os trabalhos em espaços, que a Agatha falou das escolas de dança. Acho que eu abri a minha escola de dança em Camaçari, mas para provar que eu poderia ter uma escola onde eu pagaria justo aos professores e onde eu não seria rebaixado ou discriminado ou menosprezado. Acho que eu luto até hoje. A minha escola não me dá dinheiro para me manter 100%, não, mas até hoje eu brigo e tenho ela para provar que a gente pode criar um espaço digno para profissionais. A maioria dos espaços que eu já tentei trabalhar ou fui trabalhar paga muito menos que 50% ao profissional. Tem escola que paga só 15% ou 20% do valor da mensalidade do aluno. E aí, poxa, lá aqui em Camaçari, a gente paga para o profissional 60%. Aí tem gente que diz assim, mas como é que sua escola sobrevive? Eu sobrevivo porque eu faço eventos, o aluno paga por outras coisas na escola, o aluno faz mais de um curso na escola, então a gente consegue. Então, graças a Deus, a gente consegue manter esses profissionais aqui pagando esse valor. De 50, 60, tem acertos que a gente faz por mais, depende do profissional. A gente está muito aberto para esse tipo de coisa, a gente abraça todo mundo. Eu não gosto muito de trabalhar nesses espaços por conta disso. Primeiro que a gente não tem uma sala adequada, principalmente em escola de musculação. Né? A gente vai trabalhar em escola de musculação, academia. Primeiro que você divide o espaço com todo mundo. Ninguém quer malhar ouvindo bolero, ouvindo samba de gafieira, né? Ouvindo zouk, ainda até vai. Né? Forró até rola, mas outras coisas não rolam. Então, não gosto de trabalhar nesse espaço por isso. Já tive experiência. Nenhuma experiência que eu tive trabalhando em academia foi boa. Nenhuma. Até as que tinham espaço só para dança, porque eu não sei como é que a pessoa faz uma escola, uma academia com espaço para dança e o som é integrado no ambiente todo. Cria uma sala de dança e o som que você ouve lá dentro é o que toca na academia toda. Então, não sei quem foi o engenheiro de som, o técnico de som que pensou isso, mas vamos lá. Bom, chegando perto de finalizar, toda vez que eu comecei a trabalhar na área de dança, eu criei uma coisa. Eu já tive, no bom português, eu já tomei na cara várias vezes, né, em fazer serviço. Eu já fui garçom, já fui pintor de tela, tinta óleo, já trabalhei em lojas de flores artificiais. Então, cada lugar que você passa vai ter experiência no trabalhar. E aí, toda festa que eu já peguei contrato, todo lugar que eu já levei dançarinos para dançar, eu sempre fiz um contrato e mandava para a pessoa. Nesse contrato tinha horário que a gente começava, horário que a gente terminava, o valor, a forma que seria pago e quando. Se tivesse descanso, estava lá. E ainda tinha cláusulas que, se o contratante, por algum motivo, quisesse que a gente começasse fora do horário estipulado, ou para mais ou para menos, ele ou pagaria mais por isso, ou a gente encerraria no horário que foi combinado. A gente não passaria. E se ele quisesse um horário extra, pagaria também por esse horário. Eu sempre fiz isso, a maioria não gostava, mas aceitava. E os que aceitavam e na hora queria fazer diferente, eu simplesmente
não quer pagar mais, acabou aqui, pode pagar. E outra, não deixava os dançarinos ficar na festa. Eu sempre aprendi que onde se ganha o pão, não se come a carne. Então, eu levava, já levei grupos de 15 cavalheiros para uma festa e acabou, falei, todos embora junto comigo, ninguém fica, porque é o depois que gera os comentários positivos ou negativos do nosso trabalho. Então, é minha marca, é Carley, é uma pessoa extremamente chata para horário. Eu estou aqui falando, mas eu estou cronometrando o meu tempo, porque eu sou realmente daqueles que é tal horário, é tal horário. A reunião era 7 horas, eu mandei uma mensagem, 6h20, ou foi 6 horas, para Anderson, dizendo que talvez eu me atrasasse, porque aconteceu o imprevisto, mas aí ele, quando eu vi a mensagem que era 20 horas, eu respirei fundo e falei, nossa, ainda bem. Mas eu sou assim, se eu for atrasar algo, vai acontecer, eu já aviso logo, porque eu sou muito fã do meu trabalho por conta do horário que eu prezo na minha vida. E isso eu levo para a vida toda. Qualquer tipo de coisa que eu for fazer, eu tenho tudo marcadinho, o horário que começa, o horário que termina, o que é que eu vou fazer, como eu vou fazer. Sobre o que a Agatha falou, aí finalizando mesmo, sobre as coreografias, eu não sei até onde isso vai ser possível, né? Porque, como você mesmo disse, as coisas viralizam muito rápido na internet. E aí a gente acaba se perdendo até, porque vou falar do fit dance ou algo puxado por fit dance. Você cria uma coreografia para uma música que não tem, alguém pega aquilo, modifica 2, 3 coisas, faz outro lá na frente, pega mais 2, 3 coisas, faz. Aí cria uma coreografia desse tamanho. Já é um pouco diferente do que você criou com uma certa originalidade, então não sei como é que a gente poderia, né, criar um direito autoral sobre isso, porque todas as coreografias que eu conheço de pagode ou de qualquer outra coisa, sempre tem 3, 4, 5, 10 coreografias para a mesma música. Então, eu não sei como é que seria, né, feito esse acerto do direito autoral. E, por fim, eu sou Carley Gomes Daltro, eu trabalho com dança de salão há quase 20 anos, na verdade, eu danço há quase 20 anos e trabalho há quase 18. Dou aula em Salvador, Camaçari, Dias d'Ávila, tem uma escola aqui em Camaçari, trabalho em alguns eventos, né? Mando o meu grupo, não tenho mais um grupo grande, mas gosto de ajudar todos os artistas, apoio alguns projetos quando eu posso em Camaçari, apoio pequenos artistas, sempre gosto de divulgar as coisas que estão acontecendo. Estou aqui falando, mas com a dor muito grande no coração, porque eu acho que deveria ter pelo menos uns 20 profissionais de dança de salão aqui, porque eu conheço quase 50 e mandei mensagem em grupo e individual para todos eles. E aqui eu só estou vendo 3 ou 4, se eu não me engano, e eu fico extremamente chateado, porque o que a gente está buscando aqui não é para 1 ou 2, é para dança. E aí não importa se a sua dança é afro, é balé, é jazz, é street, é hip hop, é forró, é para todo mundo. A gente conseguiu um feito muito grande em Camaçari, que foi o auxílio para os artistas. E eu sou um dos que estavam nessa luta. E até lá, até isso, eu senti falta da galera da dança de salão colando junto comigo nas reuniões. Então, isso é muito chato. Mas eu acho que as pessoas estão desacreditadas no fazer artístico enquanto profissão. E esse projeto tem que ir à frente, está indo à frente. Eu acho que vai dar um certo know-how para a gente pelo menos bater no peito e dizer: eu sou profissional de dança, eu preciso e mereço receber dignamente pelo que eu faço. Vai dizer o que agora, depois dessa fala de Carley, né? Tipo, que ele resumiu, assim, trouxe tantas contribuições, muito obrigado, e finalizou, assim, com chave de ouro mesmo, assim, de falar da importância dessa lei, no sentido de que todos nós, né, da dança, vamos nos sentir, de fato, valorizados, né, e considerados, né, na lógica do trabalho no Brasil. Muito obrigado, Carley. E eu queria até já pontuar essas questões que você trouxe, junto com as de Agatha, e com a fala de Rui, porque, Rui, tanto Carley quanto Agatha, eles colocam alguns pontos que não estão esclarecidos na lei e que você, na sua última fala, falou que estariam na regulamentação. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, porque para nós vai ser muito importante saber
O que não está na lei estaria nessa regulamentação? O que é essa regulamentação? Porque tem muitos detalhes, né, que às vezes não tem nem relação direta com o trabalho, né, no caso dos direitos autorais, com a relação agora das mídias sociais, mas isso pode entrar, essas questões podem entrar na regulamentação, e como é esse processo? Para a gente entender, e se a gente pode ter alguma contribuição nesse processo da regulamentação. Bem, Matias, primeiro, só fazendo um comentário, Carley, Agatha também, mas Carley reforçou que as únicas pessoas que podem trazer a possibilidade da gente discutir a mediação no campo da dança são aqueles que dançam, não é? Porque conhecem ali o dia a dia, conhecem as histórias, conhecem... Agora, o que é importante é que a gente possa avançar nesse campo de compreensão dos direitos mesmo, não é? Quais são os nossos direitos, não é? Por exemplo, por ser uma lei trabalhista, existem algumas relações que estão estabelecidas em outras instâncias, não é? E que essas relações estabelecidas já em outras instâncias, elas não se repetem nessa lei, não é? Elas não se repetem. Eu até gostaria muito, Matias, de pegar a sua pergunta e gostaria de convocar a Marise para falar, porque ela é uma especialista. Primeiro, eu queria apresentar a Marise da seguinte forma. Dentro do Fórum Nacional de Dança e dentro dos movimentos das câmaras setoriais, essa coisa toda, ela, como advogada, ficou incumbida de fazer a síntese de todo um movimento nacional e redigir o texto de lei. Então, assim, a gente tem aqui uma pessoa que redigiu o texto da lei e que eu não gostaria de desperdiçar de forma alguma, né? Que essa presença dela, né? Eu acho importante que ela possa falar. E a tua pergunta, eu acho que é uma boa deixa para ela falar, se quiser, lógico. Bom, eu também concordo, Rui. Marise, se você puder dar essa contribuição para a gente vai agradecer muito. E aí, a Marise já começa o ciclo agora das perguntas, das falas de todos que estão aqui presentes. Então, quem tiver alguma pergunta e não quiser falar, a pergunta pode colocar aqui no chat. O Danilo Nolasco está vendo aqui as perguntas no chat. Quem quiser também se pronunciar, é só abrir a câmera, pedir a palavra e a gente vai fazendo essa segunda parte do diálogo com essa troca maior, ok? Não sei se Marise quer falar. Marise? Estou aqui a postos, felicíssima de estar com vocês aqui em Salvador, porque estou me sentindo um pouquinho aí, olha só, estou encasacada, de manta, está frio aqui na minha terra, mas é um prazer estar com vocês todos. Enfim, para não tomar muito tempo, eu só queria acrescentar na apresentação, o Rui me apresentou como advogada, eu sou uma profissional de dança, bailarina, com formação em dança clássica, mas atuação em dança contemporânea, e que, ao finalizar a minha atuação como artista em cena, eu passei para o outro lado, e a minha formação em direito, eu sou advogada, mas a minha formação me fez sempre seguir nessa militância, na luta pelo direito dos artistas, e com conhecimento, obviamente, no fazer em dança, acabei atuando muito mais fortemente como militante nas questões relativas aos profissionais de dança. Então, acabei com essa participação, ou seja, por que estou aqui, né, nessa fala junto aos profissionais de dança. E, então, assim, sobre a questão, eu fiquei super feliz com as perguntas, com as questões trazidas, obviamente com a apresentação do Rui, que tem essa trajetória política e profissional na atuação da dança, e as falas pontuais da Agatha e do Carley, que nos trazem essas perguntas. Surgiram também na reunião que tivemos aqui no Rio Grande do Sul, surgiram também na reunião que nós tivemos lá no Rio de Janeiro,
e vão surgir em muitas outras, e é o momento de a gente fazer isso, essa participação coletiva, para que a gente possa avançar. A cada pergunta, a gente avança num ponto que havia ficado omisso, digamos, no corpo da lei. Para que vocês entendam a lei, essa é uma lei trabalhista, né, como já disse o Rui, ela precisa, ela não pode contrariar a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, todos os direitos garantidos a todos os trabalhadores de todas as áreas no Brasil estão na CLT, como horas extras, adicional noturno, remuneração, alimentação, transporte, tudo isso é a regulamentação geral da CLT. Então, acho que aí eu já respondo um pouco para a Ágata por que isso não está aqui no corpo dessa lei, e também a questão dos direitos autorais, porque a gente tem a lei dos direitos autorais, que também já prevê, e a essa lei dos direitos autorais se aplica a todos os brasileiros, enfim, a todos os profissionais, o que está previsto na lei de direitos autorais, inclusive os direitos de cessão de direitos autorais de criações, coreografias, a questão dos direitos conexos, ou seja, a questão da exposição de vídeos, né, quando há o registro audiovisual e esse registro é transmitido de forma permanente pelos seus produtores, ou, né, quem tem esse registro, a previsão dos direitos conexos dos artistas e intérpretes que estão ali, tudo isso permanece como direito previsto nas leis gerais, né, brasileiras. Quando a gente fala da questão também em planos de saúde, isso tudo, esse detalhamento todo está lá na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, que é idêntico para todos os trabalhadores do Brasil, tá? De todas as áreas. Essa lei aqui, ela especifica, ela reconhece a existência do trabalho do trabalhador da dança como um profissional, o que já havia, na verdade, essa previsão, obviamente, na Lei 6533, que é a Lei dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões. Mas é uma lei mais geral, uma lei ampla, né, que foi criada a partir de ações de artistas de teatro, e além de por eles elaborada, a eles dirigida, e que englobou os outros artistas trabalhadores da cena. Então, por isso, ela não tem especificidades relativas à dança, nem no corpo da sua lei, nem no decreto regulamentador, e só vai ter lá no anexo ao decreto aquelas 5 funções exercidas por profissionais de dança. O que essa lei, nossa lei nova, isso já foi dito também, tanto pelo Matias, pela Ágata e pelo Carley, pelo Rui, que essa lei inova no sentido de trazer para a dança a condução do seu fazer profissional, ou seja, quem poderá dar o atestado de capacidade técnica são as entidades de dança, né? As entidades de dança. Então, é nesse sentido que essa lei inova, e nesse sentido que ela é importante, porque vai obrigar a que a dança se organize de forma institucional em todo o país, né? Vai haver uma organização, a gente espera que seja orgânica e positiva, porque ao conhecer a lei, o trabalhador de dança vai se reconhecer nesse lugar e vai procurar compor essas entidades, compor essas instituições, para fazer valer, então, todos esses direitos que já estão previstos na legislação brasileira, são os direitos trabalhistas e que são os direitos autorais. Eu acho que, nesse sentido, a lei nova, a dança vai tomar para si essa condução, né, das relações profissionais. A gente aí na fala do Carley porque não tem um teto, não tem um piso de contratação, isso tudo quem deveria fazer, na verdade, a fiscalização, seria uma tabela de orientação de contratos pelo sindicato da categoria, né? Então, não é uma praxe dos SATEDs fazerem isso talvez ocorra em relação aos artistas de teatro, mas não ocorre em relação aos artistas da dança, seja hora-aula como professor. O reconhecimento, essa lei também traz expressamente o reconhecimento do profissional formado em cursos livres,
né? Como disse o Carley, não há uma formação técnica, não há uma formação, obviamente, não é na academia que se forma um bailarino nem de danças clássicas, nem de danças populares. A busca do conhecimento na academia é de outra ordem, mas a formação em cursos livres não deve ser, ao contrário, desvalorizada e desmerecida, e sim reconhecida de forma mais universal. O que essa lei também vai propiciar? Organizando tudo isso, essas organizações de profissionais em torno de suas instituições, ali quando fala em órgãos regulamentadores, são, na verdade, associações, cooperativas, sindicatos, ou seja, coletivos de dança terão essa força e esse reconhecimento, nós vamos conseguir atrair muito mais aqueles profissionais, por exemplo, das danças tradicionais, populares, periféricas, que hoje não se reconhecem na lei, embora tenham direito a ter a sua reconhecimento profissional, não se reconhecem na lei e nas instituições, como os SATEDs, por exemplo, como disse o Carley, em relação ao fazer desses profissionais. Mas, assim, não vou alongar, é muito assunto para a gente falar assim, mas fico... tá, e sobre a regulamentação, né, que era o mais importante, que era a pergunta que eu deixei de responder. Sim, no decreto regulamentador, a gente não pode inovar nem em relação às leis trabalhistas da CLT, nem em relação à lei dos direitos autorais e nem em relação ao corpo da lei, ao que está previsto na lei. A gente apenas pode detalhar de forma mais específica o que já está previsto na lei, né? Então, por exemplo, a gente vai detalhar na regulamentação quem são os órgãos competentes que poderão fazer esse reconhecimento do atestado de capacidade técnica, né? A gente pode detalhar na lei outras, mas principalmente essa vai ser, acho que, a grande força da regulamentação é detalhar que poderão ser os órgãos competentes que terão a atribuição de dar o atestado de capacidade técnica, as associações, sindicatos de dança, que a gente não tem ainda, exceto Rio de Janeiro e São Paulo, cooperativas, que coletivos serão esses e que tipo de atribuição devem ter esses coletivos nos seus estatutos para que possam ser os emissores desse atestado de capacidade técnica que vai permitir a inscrição na carteira de trabalho do trabalhador da dança junto à Delegacia Regional de Trabalho. Então, acho que a grande inovação desse decreto regulamentador vai ser a definição de quais serão esses órgãos regulamentadores. E para que a gente possa se organizar em movimentos, aí sim, movimentos políticos, eu digo, de política específica de uma profissão, né, de órgãos de atuação de defesa do profissional, em torno dos nossos coletivos, nos nossos locais de atuação, né? Em cada estado, em cada cidade, a gente vamos ter essa organização de forma mais sistêmica, né? Estados, municípios, para termos um órgão nacional, assim, e que a gente consiga se sentir representado em todas as instâncias, inclusive nos conselhos municipais, conselhos estaduais, comissões, comissão de seleção de edital, espaços de atuação do profissional especificamente, como representação nas gestões públicas e espaços privados também, como gestores, enfim, é uma infinidade, a gente cria um leque imenso, né, de atuação para o profissional de dança. Mas eu fico à disposição para outras perguntas, nós vamos ao longo dessa nossa trajetória de discussões pelo país, a gente vai conseguir, espero que a gente consiga se encontrar e a cada pergunta agregar cada vez mais condições da gente ter uma resposta positiva e propositiva que una a gente, né, de norte a sul, de Porto Alegre a Salvador, e aí seguimos juntos. Obrigado, Marise, brigadão. Super contribuição. A galera está aqui no chat dizendo que ótimo, super esclarecedor. É isso aí. Tem duas contribuições agora, a galera já está começando a querer participar mais aqui, trazendo as suas falas, suas perguntas. O Marcelo Falcão vai entrar agora para falar, e depois a Soiane Gomes pediu a palavra. Vamos lá, Marcelo? Olá, boa noite. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Matias, Rui Moreira, doutora Marise,
Boa noite. Então, eu sou Marcelo Falcão, sou professor, estou, né, professor de dança, sou graduando em Direito e estagiário inscrito na Ordem aqui dos Advogados da Bahia. O que acontece? Eu tenho algumas contribuições para fazer, algumas dúvidas também, né? Eu venho atuando há um tempo como estagiário na área trabalhista, né? Em escritório de advocacia e tenho bastante, estou acumulando, né? Bastante bagagem, porque tudo muda o tempo inteiro e a gente está sempre aprendendo, né? Dentro das legislações e da CLT e também junto com a reforma trabalhista, muita coisa foi modificada. Mas o que acontece? Primeiro, estarmos aqui falando de direitos trabalhistas para a classe da dança já é incrível, né, por si só. Quando o texto inicial começou a conversar, saíram publicações lá em 2015, eu estava no início da faculdade, eu já dei uma lida, já foi aquela coisa, né? Só um momento, desculpa. Ali no início da graduação, a gente já li, já foi algo incrível, mas eu sabia que demandava tempo. Eu sabia que ia demorar bastante, porque tem todo o trâmite, né, que o Rui trouxe. Mas que a gente precisa também buscar uma regulamentação para essa profissão, porque a gente também não pode ficar sempre nesse entrave, inclusive com o CONFEF, com o CREF, as regionais de educação física, que sempre tinha alguém de algum lugar, um deputado, uma deputada, parlamentar de qual segmento seja, querendo trazer as danças para o entorno da atividade física. E isso sempre, toda vez que se falava, era ano após ano. Só mudava de estado. Alguém queria trazer isso, e a gente sabe que é algo regido pelo CONFEF, né? E aí os CREFs regionais, né? Que são os conselhos de regulamentação da educação física, né, para quem não sabe, e eles sempre estavam trazendo essa discussão, ainda porque tem a atuação de nós profissionais, né, de dança dentro das academias, das instituições que são regidas pelo CREF. Né? E é importantíssimo que a gente tenha uma legislação própria para que a gente possa fazer com que nossa legislação própria seja seguida independente do lugar de atuação, né? E aí com isso a gente ganha um respeito maior, né? Aí assim, eu fui anotando várias coisas aqui, vários pensamentos, eu vou tentar trazer algumas dúvidas, ainda pensando em conselhos. Por que não na dança? Eu sei que o texto de lei ele não vai regulamentar isso agora, mas assim, o texto de lei que regulamenta a atividade do profissional de educação física, ele já traz isso. E por que não criar um conselho nacional, como o Rui trouxe, que é um ponto importante, que cada região tem uma demanda diferente, tem uma necessidade diferente, né? Os profissionais de Minas não são igual, a demanda dos profissionais de Minas não é igual à demanda dos profissionais da Bahia, são diferentes, né? Mas por que não pensar, né, já dentro do texto de lei, em conselhos também, né? Um conselho federal, em criação de um conselho federal e a criação dos conselhos regionais de dança. Essa é uma dúvida. A outra dúvida, eu tinha lido esse texto de lei esse projeto de lei há um tempo, e eu vi que tinha pontos que citava a CLT em alguns aspectos, né? E
como hora extra, intervalo entre a jornada, tinha outros pontos que eu não vou lembrar agora, mas tinha outros pontos no texto anterior, não sei se era o texto original, mas era um texto anterior, há um bom tempo eu tinha lido, mas que eu fui ver agora e foram retirados. Eu gostaria de saber por quê, porque assim, era um benefício que seria incrível de se trazer para os profissionais da arte, né? E que nós, né, eles, né, nós pudéssemos pleitear isso também junto à Justiça ao Trabalho, né? Uma vez um juiz que é conhecidíssimo aqui na Bahia, doutor Rodolfo Pamplona, ele trouxe, num questionamento, numa conversa com ele trouxe o seguinte, ele disse assim, vocês de arte da dança, né, que ele também é da arte, ele é músico e tal, ele é juiz do trabalho aqui, né, em Salvador, ele disse, vocês precisam provocar a justiça, vocês precisam trazer os pleitos à justiça para que a gente tenha julgados, né, nesse sentido, porque eu vejo as irregularidades acontecerem dentro de academias de dança, dentro de eventos, de organizações, enfim, as irregularidades acontecem ao profissional, né? Só que isso nunca é levado a quem tem que julgar, né? À justiça ao trabalho. Isso nunca é levado por desconhecimento. A gente sabe que tem vários fatores que fazem com que não se leve, ou até o dinheiro é pouco, as pessoas não querem entrar na justiça, mas é preciso, é necessário. Carley, acredito que tem um acordo, um julgado nesse sentido. Eu também já pleiteei na Justiça ao Trabalho. Então, assim, é bacana ter um parecer desse lado, né? E para encerrar, para não ser muito... Eu já ia pedir para você encerrar, porque eu vou tem uma encerrar. galera aqui querendo falar também. Eu vou encerrar, não pensando só nos profissionais, mas também pensando nas instituições que irão contratar esses profissionais, que contratam esses profissionais, né, nas escolas de dança, nos estúdios, enfim. Seria possível tentar junto às políticas públicas isenções tributárias ou eu até anotei aqui, isenções tributárias ou incentivos fiscais, né, para essas instituições, para que eles consigam, né, enquanto instituições de arte, eles consigam ter um estímulo para contratar os profissionais em caráter ser elitista, ou os contratos, porque a gente vê muito contrato aqui regido por MEI, e eu tenho um contrato por MEI em escolas de dança, em estúdio, e assim, tornou-se rotineiro, né? As pessoas trabalham por MEI numa escala de horários que deveria ser elitista, entende? Numa rotina que deveria ser elitista. Não é um trabalho temporário que você fecha o contrato, no fim do contrato, ou um trabalho atemporal que você use o MEI, mas assim, o MEI é usado de forma facilitadora para o empregador, mas assim, que não garante 13º salário, não garante férias, não garante adicionais, noturnos, não garante todas essas contribuições, né, para o empregado. Não seria bacana pensar nesse sentido, numa proposta de isenção fiscal, de facilitação tributária, digamos assim, para que eles possam também ter um incentivo para contratar e assinar a carteira dos profissionais? É isso. Pronto, Obrigado. obrigado, Marcelo. Tudo bem, não tem problema. Eu só vou pedir agora, porque o nosso teto é no máximo 10 horas a gente terminar, para não ficar muito longo o debate, né? E a gente poder também disponibilizar depois para outras pessoas poderem acessar essas informações. Agora a gente tem Soiane Gomes e depois o Carley Daltro vai pedir a palavra também.
E aí, para agilizar o processo, que se a gente pudesse sintetizar um pouco mais as nossas dúvidas, para a gente ter mais gente aqui participando, eu agradeço. Vamos lá, Soiane. Olá, boa noite a todas e todos. A bênção para quem é de bênção. Eu queria fazer... Não vou trazer dúvidas nem fazer perguntas necessariamente. Eu quero parabenizar, né, assim, toda a construção desse coletivo, de tantos colegas de dança que estão já empenhados em fazer acontecer essa lei. Eu meio que cheguei de paraquedas e li agora, né, tentando me inteirar, li agora o projeto de lei, vi que é de 2016, então é uma coisa que está rolando já há muito tempo, né, e sou do movimento de quadrilhas juninas e eu, dentro da fala da Marise, quando ela fala assim que as pessoas da dança popular não se enxergam muito nisso, eu fiquei justamente pensando assim, onde é que eu vou me encaixar ou como eu vou mobilizar as pessoas da dança popular e das quadrilhas juninas nisso tudo, né? Porque a gente... Só um minuto, filha. Só um minuto. Aquelas coisas da gente. Olha, estou numa reunião aqui. Obrigada, um beijo. A gente olha um pouquinho que a mamãe já fala contigo. É isso, gente. Estamos em casa, na pandemia. Então, assim, como é que eu vou mobilizar essas pessoas das quadrilhas? Tanto porque somos um movimento de dança, né? Um grupo de quadrilha tem cerca de 80 dançarinos, são 40 casais, e as pessoas realmente não se veem, esses direitos para a gente não existem, né? Então, os coreógrafos são contratados e as coisas são acertadas ali, meio de boca, sabe? A gente vai levando. E então, eu estou aqui me colocando como... parceria para fazer essa mobilização, para pensar junto como é que a gente coloca a dança popular aí nesse movimento de levar e trazer informações, engajar as pessoas. E é isso. A gente, tudo que os colegas falaram aqui, de contratações, de hora extra, dinheiro que diz que vai pagar e não paga, gente que cobra um valor e outro vem e pede mais barato. Isso tudo eu já sei e já vivi, né? Inclusive, a dificuldade é tanta que a gente vai desenvolvendo outras habilidades profissionais, então a dança já foi tão difícil para mim que eu já me tornei costureira, já me tornei baiana de acarajé, agora eu sou produtora cultural, porque é isso, a gente se forma na dança, vive uma vida inteira para a dança e não consegue realmente atuar profissionalmente e viver, né? Pagar nossas contas, ter uma dignidade, chegar numa certa idade e dizer assim, poxa, eu estudei, trabalhei e me concentrei nisso toda uma vida e não está sendo possível. Então, essa discussão aqui é importantíssima nesse sentido, né? O Rui tinha falado de, será que a gente pode formar os nossos filhos para a dança, né? Depois a gente poder deixar aí uma, entre aspas, segurança profissional para aqueles que optem em levar essa profissão. Enfim, então é isso, Matias, meu irmão, estou aqui, qualquer coisa me acione e me ajude também, estou aprendendo, tá, gente, com vocês, estou aprendendo, e também fico num movimento político aí pelas quadrilhas, já colocando o que hoje foi divulgado, vai ter uma audiência pública sobre as quadrilhas juninas de Salvador, justamente com o tema Políticas Públicas, Economia Criativa e Cidadania em Salvador. Vai acontecer no dia 29, uma iniciativa do vereador Silvio Humberto, presidente da Comissão de Cultura. Então, fiquei um pouco desligada desse debate aqui, porque esse período junino eu estava muito empenhada na construção dessa audiência, mas estava vendo que o movimento estava acontecendo e agradeço o convite para estar aqui hoje e estou me inteirando. Obrigada. Obrigado, Soiane. Não, estamos todos aprendendo, estamos todos na luta, é isso aí, irmã. Seguindo com o Carley que pediu a palavra. Bem rapidinho mesmo, muito rápido. Primeiro, Alisson está com extrema dificuldade com a internet, ele está falando comigo pelo WhatsApp, mas ele está deixando, pediu até para informar, eu botei no chat, mas eu só estou explanando para todo mundo. A conexão dele é 3G, e aí ele entra e fica travando, ele não consegue. Tá? A outra coisa, e meu filho já pediu a palavra, Marcelo Falcão, para quem não sabe, é meu filho de coração. E é uma das pessoas que eu ia pedir a palavra justamente para falar que nós temos alguém da área jurídica que é dançarino.
que é profissional de dança. Então, é um casamento perfeito para o que a gente está fazendo. Tá? Confio muito no trabalho desse, eu chamo ele de sacaninha, porque é meu filho, gosto muito, tá? Confio muito no julgamento dele, é uma pessoa que pode ajudar a gente e pode estar ajudando muito, né? Traz vários questionamentos. Sobre o que Marise falou, né? Sobre obrigado pelas respostas, né? Eu ouvi atentamente, são bons esclarecimentos, abre outras janelinhas, né? Mas isso a gente pode deixar para um futuro próximo, mas é interessante as coisas que você falou. E só para finalizar, Soiane, eu mandei aí para você o meu número. Eu sou apaixonado por quadrilha e eu fico triste quando eu vou para as festas nesse período e não tem quadrilha. Não ter concurso de quadrilha é até aceitável. Agora, a prefeitura das cidades não contratar grupos de quadrilhas das suas cidades para apresentar durante os festejos, eu acho isso um tiro que mata meio mundo de coisa dentro dos festejos juninos. Tá? Então, eu quero muito conhecer esse trabalho que você faz e a gente tem que entrar nesse contato. Tá? Gente, eu queria só deixar uma pergunta, e aí a gente vai ter outras conversas. O que é que a gente está fazendo enquanto ou política pública ou movimentar os nossos colegas para se atentarem sobre esse nosso universo e esse universo que a gente está buscando agora? Porque é como o Matias falou para a gente, se você chama 1, 2, 3, 10, 100, às vezes só vem 10, mas se esses 10 observar o que a gente está fazendo e chamar mais 100 e vir mais 10, a gente vai começar a multiplicar. Até hoje eu tenho contato com profissionais em Camaçari que não sabia que a gente estava buscando auxílio para os artistas. E aí eu fico, poxa, como é que essa mensagem não chegou? É porque às vezes a gente recebe e não replica a mensagem. A gente tem que fazer. Eu sempre estou botando no meu Instagram, nos meus stories, eu vou mandando. E aí a ideia é atingir todo mundo, porque alguém vai ser fisgado por esse anzol. Tá? Encerro aqui minha fala, só para deixar claro. Obrigado, Carley. Ótimo. Bom, eu acho que o Rui e a Marise pediram a palavra agora para trazer também questionamentos ou esclarecimentos, reflexões sobre isso que foi levantado, tanto da Soiane quanto do Marcelo. Está aberto aqui. Bem, eu vou falar algumas palavras que são reflexões. Né? Primeiro, agradecer a fala das pessoas que falaram, todas as falas aqui. E a fala de Marcelo é muito legal, porque o CONFEF, né, ele continua mordendo o pé da gente. A tramitação dessa lei, ela tem um processo parlamentar e um caminho que é cheio de tortuosidades e cheio de contrariedades. Né? E quando a gente vai ver no frigir dos ovos das contrariedades, o CONFEF está sempre ali. Sabe? Então, é um conjunto de parlamentares, é um conjunto é um conjunto articulado para concentrar o poder dentro da relação que a educação física entende, que esse conselho entende. Não é? Com respeito à questão de conselhos, eu vou pedir que a sua colega fale para você, porque existe uma inconstitucionalidade hoje na criação de conselhos. Né? O último, e foi o CONFEF, ele foi criado assim no apagar das luzes. Tá? E essa atuação dele, ele até por esse motivo, ele age de maneira em brechas de lei. Né? Portanto, ele nem concentra muito a atuação dele em determinadas regiões, ele vai mudando para que ele possa usar essas brechas de lei de maneira a que criem verdadeiras armadilhas com a dança. Né? Não só a dança, mas a capoeira também, da qual ele também pega ali pesado, quer dizer, tem ali
algumas questões. E questões estas, por exemplo, da legislação, acho que Marise também falou, e ela vai voltar a falar, sobre esses sombreamentos com respeito à CLT. Né? Então, essas relações da CLT, que já são garantias de qualquer trabalhador, elas não entrariam no nosso texto de lei. Né? Agora, eu trago para você um exemplo. Nós temos uma cooperativa de dança, não sei se tem outras, a gente tem uma, que é a de São Paulo. E São Paulo conseguiu, através de movimento dos cooperados e de articulação também parlamentar, mudar uma tributação que se espalhou para todo o Brasil. Não é? Eu digo isso só para mostrar a força e a potência da mobilização profissional, mas desde que essa mobilização profissional ela seja compreendida, que seja compreendido a fonte dessa mobilização profissional, tendo ali o profissional de dança fortalecido, e aí sim, esse profissional fortalecido de toda a família da dança, como chama a CBO, a Confederação Brasileira de Ocupações, Classificação né? Brasileira de Ocupação. Confederação, desculpa, a Classificação Brasileira de Ocupações, que toda essa família da dança se entenda criando uma sinergia de trabalho e de ação profissional para que a gente possa avançar nessa constituição de direitos, não é? Desses direitos que já são nossos, mas que muitos de nós não conhecem, e aí, consequentemente, acaba caindo ou entrando muito facilmente em armadilhas. Né? O próprio CONFEF vive criando armadilhas do tipo agora na pandemia. Se você se filiar ao CONFEF, você pode se vacinar. Né? Uma vez que eles conseguiram ali, os profissionais de educação física, ter uma relação mais explícita com a saúde, e aí conseguiram essa brecha na vacinação. Quer dizer, são questões que nós precisamos também nos ajudar, como estamos nos ajudando, estando aqui presente e nos informando. Não é? Quando Soiane fala, eu achei genial isso, porque nós tivemos uma reunião de retomada do Fórum Nacional de Dança, né? E uma já faço aqui um adianto, né? Uma das atitudes que a gente percebe que é importante que nós façamos é uma convocação dos sindicatos, das associações, das cooperativas, de todas as formas de dançar no país, para que a gente possa abrir essa conversa nessa mesma perspectiva, para concentrar as dúvidas e, ao mesmo tempo que concentra as dúvidas, esclarecer algumas que são explícitas, mas também ir mais fundo naquelas que a gente não consegue ainda ter um posicionamento. E isso é muito importante, porque isso vai fazer com que nós tenhamos a possibilidade de lidar com algumas instituições que são setorizadas dentro do universo da dança, e mesmo a própria dança, em geral, não enxerga. Né? Então, isso é muito importante nesse capítulo de visibilidade dessa dimensão que a dança tem, que, pelo IBGE, é considerada a segunda atividade, a segunda atividade mais praticada no Brasil. Não é? Então, e que só perde para artesanato. Não é? Então, qual é a visibilidade, qual é o tamanho e quem são esses atuantes? Não é? Então, temos aí muito chão, muito caminho, e temos que criar aí uma agenda para que a gente possa falar e possa paulatinamente ir ampliando essa dimensão de consciência nacional da atuação da dança, não é? como um todo. Não é? E é isso, assim, Carley, ele frisou, né,
a participação tanto do Marcelo quanto de Soiane, e é isso, a gente tem que reconhecer essas participações, a gente tem que... será muito bom quando nós nos reconhecermos. Aqui, por exemplo, existe já uma diversidade reunida, que é importantíssimo que a gente consiga enxergar essa diversidade, consiga enxergar de que maneira essa diversidade constitui a teia profissional, a teia de trabalhadores, não é? Isso é muito importante. Como é que a gente chega a essa compreensão? Porque aí sim nós vamos ter a possibilidade de, dentro desse ponto, guardadas as diferenças, sejam elas regionais, sejam elas de atuação de cada forma de expressão, não é? Mas o que é essa teia e esse tecido profissional no qual a gente está envolvido, não é? Esse é um mote muito importante que conecta o Brasil todo, não é? E aí, ou Denise, ou Tuca, ou Marise, se puder, aliás, poder ir, Marcelo, na direção dessa relação tributária, não é? Que eu confesso, aí já é daquela ordem, né, Agatha, do juridiquês, que a gente só precisa escutar para aprender. Alguém inscrito ou é para... Pode seguir, Marise, pode seguir. Ninguém até agora apareceu aqui para falar. Anotei 4 coisinhas aqui para não avançar muito, mas assim, a gente tem pano para manga, como diz aqui na minha terra. Muito pano para manga, a gente tem muito, vai precisar de muitos outros encontros para a gente conseguir aprender juntos, né? Porque nós estamos aprendendo juntos. Bom, Marcelo perguntou a questão do Conselho da Dança, né? Eu já falou alma e constitucionalidade. Conselho de Fiscalização Profissional, ele tem a característica de proteger a sociedade de profissionais que possam extrapolar as suas competências, né? Ou seja, o Conselho de Medicina impede que pessoas que não são médicos atuem aí, o que seria um estrago muito grande, né? Assim como engenheiros, assim como advogados, né? Então, a gente tem são algumas profissões e o Conselho de Fiscalização do Exercício Profissional tem o dever de proteger a sociedade dos abusos, dos excessos ou dos profissionais que atuem, inclusive, com falta de ética no seu fazer, né? E os sindicatos de todas as áreas protegem os trabalhadores, né? E sindicatos e outras formas associativas protegem os trabalhadores nas relações de trabalho. Então, o Conselho de Fiscalização do Exercício Profissionais são autarquias cuja criação é de iniciativa do Poder Executivo. O único conselho que foi criado numa lacuna de uma lei que logo depois foi considerada inconstitucional, que agora me esqueci o número, mas depois eu vou passar para o Marcelo, porque a gente adora achar um número de lei, assim, essa coisa. É uma lei que foi considerada inconstitucional, um artigo, na vigência desse artigo, que podia, a partir de proposição do Legislativo, criar o Conselho Profissional. Mas já não existe mais essa possibilidade. E, de qualquer forma, a gente entende que não é da atribuição, ou não é inconstitucional, no sentido de que o exercício da livre expressão artística é garantia constitucional, ou seja, não há como a gente ter um conselho que vai fiscalizar a criação, o trabalhador artista, né? Não há como proteger a sociedade de um artista ruim. A gente só olha e diz, não gostei, pronto, não vai fazer mal a ninguém, quem não gosta não assiste, ponto. Então, nesse sentido, o que é bom, porque, na verdade, a gente cairia numa armadilha, né, de censurar o trabalho do artista. Isso a gente tem que garantir o nosso exercício da livre expressão artística garantido na Constituição. Inclusive, acho que a forma de organização dessas organizações dos profissionais vão permitir que a gente consiga, inclusive, como disse a colega ali das quadrilhas, trazer as culturas populares e tradicionais a essa discussão, por exemplo, lutando pela aplicação da Convenção da Diversidade da Unesco, que o Brasil é signatário e não aplica, né? Inclusive as garantias do ensino da cultura afro-brasileira,
tudo isso a gente precisa ter entidades que nos deem o suporte, porque nós, individualmente, não conseguimos atingir esse fim se não tivermos uma entidade que fale em nome de 5 mil, 10 mil, 20 mil artistas, né, profissionais. A gente consegue ter maior força, obviamente, de mobilização nesse sentido. Quanto à questão da isenção tributária, uma lei não pode avançar na competência, uma lei trabalhista não pode avançar nessa competência da isenção tributária, mas a gente teve aqui, em razão dessas leis emergenciais Aldir Blanc e agora na discussão da Paulo Gustavo, estamos discutindo leis estaduais e municipais que tragam essa isenção tributária específica para entidades, centros culturais, artistas, proibição de retenção de imposto de renda na premiação de pessoa física, enfim, uma série de outras coisas, um arcabouço de leis que estão sendo discutidas em âmbito nacional, mas no sentido de que cada estado e município apliquem criem suas próprias leis nesse sentido. A gente tem que estar atento e organizado e como associação de profissionais de uma mesma área para participar dessas discussões e pleitear isso, né? Isso lá em São Paulo aconteceu. O MEI é uma distorção da legislação trabalhista do direito do trabalhador. O MEI foi criado para tentar trazer para a formalidade alguns trabalhadores, algumas categorias que estavam na informalidade, e sua utilização é desvirtuada, para que nós possamos garantir, né, para que nós possamos intervir na questão dos abusos em relação ao trabalho, utilizando essa de forma equivocada, inclusive, e o uso da MEI para poder remunerar os artistas. Com a organização sindical, nós vamos conseguir intervir, porque isso é uma ilegalidade. Sobre a questão da jornada de trabalho, sim, quando a gente elaborou a minuta de lei lá de 2015, ela tinha toda a previsão bastante detalhada em relação à jornada de trabalho, e ela foi, durante a adaptação no Senado, para que ela, das questões de técnica legislativa, muitas das previsões que nós propusemos foram cortadas. Então, em relação à jornada de trabalho, sim, me preocupa que retorne para esse texto a questão da jornada de trabalho máxima de 6 horas, como havia na nossa proposta. Isso a gente vai ter que trazer para as nossas discussões ainda. Então, é isso, assim, a gente vai ter ponto a ponto coisas para aprender e discutir juntos, né? E vamos nos mantendo ligados a esses coletivos, vocês aí na Bahia, a gente lá aqui no Rio Grande do Sul, pessoal do Rio de Janeiro, Minas, e que a gente consiga capilarizar todas essas discussões e que nós nos mantenhamos como multiplicadores, né, dessas discussões, para que a gente possa agregar mais pessoas e conseguirmos construir uma lei que realmente nos valorize a profissão profissional da dança, nos proteja e nos represente politicamente. A representação política vai ser um grande ganho dessa mobilização toda, com certeza. Fico à disposição, me chamem mais vezes, de preferência presencialmente. Bom, aí o presencialmente vai ficar para depois, Marise, mas com certeza você vai estar junto com a gente aí, a gente vai seguir com esse ciclo de diálogos, com certeza, e aquela ideia que o Carley trouxe também, gente, essa luta é nossa, é de todos nós. A Dulce Aquino, que é uma baluarte da dança aqui da Bahia, ela sempre fala, a lei não tem dono, a lei é de todos nós, então, e é mesmo. Então, assim, todos nós somos responsáveis por essa lei, né? Se achamos ela importante, se é prioritário para a nossa existência, nós somos responsáveis por essa lei. E nós podemos fazer essa mobilização. Então, a reunião emergente começou com esse ciclo de diálogos, mas todos nós aqui, qualquer ação, todas as ações possíveis para essa mobilização, elas são super bem-vindas. É por isso que a gente chamou essa galera toda para cá, a gente está convidando todo o pessoal do estado inteiro da Bahia. Os próximos diálogos vão ter representações de outras regiões, a gente vai ter Chapada Diamantina, vai ter Extremo Sul, vai ter Oeste da Bahia, que é onde a dança se faz, e na Bahia já se faz diferente nessas regiões. Então, a gente vai sempre trazer essas pessoas para a gente estar mobilizando e trazendo à luz essa informação valiosa que é essa lei, né? Nesses últimos 10 minutos aqui,
Eu queria só repassar para os nossos convidados, para eles fazerem as suas considerações finais, e dizer que a gente vai seguir com o ciclo de diálogos. O próximo está previsto para o dia 2 de julho, mas a gente vai colocar nas redes as informações dos convidados, de quem a gente vai chamar para falar um pouco sobre essa lei, enfim, é isso. Queria já agradecer a todo mundo que está aqui. Bom, antes de uma consideração final, assim, objetiva de fim, né? Eu me lembrei de uma fala da Soiane que me deu vontade de comentar, né? Das etapas, né? Nós estamos aí falando muito seriamente sobre uma orientação e uma organização das nossas relações profissionais, né? E essas relações profissionais, como o próprio Marcelo tocou, não é? É muito legal, e Marise falou muito bem, quando a gente fala do artista, a gente pensa uma coisa, quando a gente fala do professor, a gente pensa algum outro caminho, quando a gente fala do artista popular, quando a gente fala do artista cênico, esse de palco, e em todos esses lugares, né, Soiane falou uma coisa importantíssima, que é o que vem depois. Para onde vai uma canção depois do acorde final, como dizia o falecido Vanderly, né? Existem muitas PLPs com a palavra dança tramitando em várias linhas, né? E eu penso que essa PL, né, que tramitou e que, por uma pequena emenda, ela vai voltar para o Senado, né? Nesse meio tempo, a gente vai discutindo e vai fortalecendo a necessidade de que ela já saia do Senado e vá para avançar para as outras instâncias de tramitação, que são trabalho e justiça, né? Para que a gente possa, bem na verdade, para que a gente possa avançar em outras etapas. Por exemplo, existe uma PLP relacionando a ação previdenciária, a possibilidade de que os bailarinos possam ter uma aposentadoria especial. Nesse momento, toda a relação previdenciária está travada por uma determinação contextual do governo, não é? Mas nós também vamos... será muito bom que aí é uma sugestão, que nesse contexto de estudo que nós estamos fazendo para essa lei, que a gente possa avançar nesse nosso aculturamento político e possa buscar mais coisas que citem a lei, não é? Que citem a lei em âmbito do município, que citem a lei em âmbito do Estado, que citem a lei em âmbito federal, que citem a lei, não, que citem dança nesses âmbitos todos, não é? Por quê? Aí sim nós vamos entender a possibilidade de achar um melhor caminho para a gente, né? Aí era uma fala do passado, né, que era a seguinte: mas isso não é... Alguém faz isso para mim, isso não era não era para mim, isso é para os parlamentares que eu escolho, acabou, não é mais assim, né? Não é mais assim. Ou a gente entra e entende que, contemporaneamente falando, desse tempo presente, nós somos responsáveis por absolutamente tudo, ou o planeta vai acabar sumindo. Nós somos responsáveis pelo meio ambiente, nós somos responsáveis pela comida que a gente come, nós somos responsáveis pela atuação que a gente tem, né? Essa nossa atuação não tem como fugir. E, consequentemente, é um convite àqueles que já estão e que conseguem entrar cada vez mais para estudar a dimensão dessa nossa responsabilidade, que o faça, né? Que o faça. Então, fica aqui esse meu convite, né? E esse meu agradecimento por entender que eu estou frente a pessoas que estão
com essa noção de responsabilidade social afinadíssima, presente, sabe? Aí tá valendo, aí, ó, presente, estou aqui e disposto a que a gente converse, que a gente atue, que a gente dance muito juntos. Obrigado, Rui, brigadão. Sempre bom te ouvir. Ágata? Será que a Ágata caiu? Então, gente, aqui. Foi assim incrível, né, ouvir cada um. Acho que juntar todas essas vozes, né, nos faz entender melhor, né? Aquela fala inicial realmente é difícil você pegar uma lei, destrinchar e ver como você pode contribuir com isso, mas ouvir todo mundo hoje, assim, realmente trouxe pontos e luzes, né, para todos nós, até mesmo no nosso fazer. E no quanto, por exemplo, aqui em Salvador, a gente ainda tem muita coisa no que correr atrás, né? Nesse sentido de pensar que para o eixo Rio-São Paulo, né, que já tem um sindicato, por exemplo, talvez esse projeto-lei ele ganhe mais força nesse sentido de execução do que está escrito, né? Aqui a gente ainda não tem esse sindicato, então fica difícil ter essa aplicabilidade, né? Talvez, pelo que eu entendi das vozes, a aplicabilidade, por exemplo, do que Marcelo trouxe em relação ao regime MEI, como ele é utilizado agora, né? O MEI, ele agora está sendo implantado em todas as nossas contratações. Então, não tem como a gente também ir no sentido contrário de reagir a isso, porque se não existe sindicato, não tem como a gente reaver nesse sentido essa situação. Então, assim, Salvador, o eixo aqui, Salvador, Bahia, realmente ainda a gente está galgando muitos passos, né? Então, a gente precisa realmente desses encontros, né? A gente precisa falar sobre isso, porque se a gente nunca falar, se a gente nunca se reunir, a gente não vai poder mudar essa realidade, né? Então, eu realmente agradeço aqui ao olhar a essa preocupação, a esse interesse de cada um de nós e espero que a gente realmente consiga manter e ir aumentando sempre esses encontros, essas discussões e que a gente vá para o plano da mudança mesmo, né? É isso, gente. Obrigada. Obrigado, Ágata. Foi boa a tua fala final, já adiantando aqui. Dentro do ciclo de diálogos, a gente vai trazer o Satélite Bahia para conversar aqui com a gente. Então, para até esclarecer isso, eu acho que a existência, a gente fala, não há um sindicato de dança, mas há um sindicato dos artistas. Então, esse sindicato de artistas também ele pode entrar nessa relação da validação da aplicabilidade da lei, como você colocou, né? Não só ele, mas também se pensar nessa construção dessas organizações, que não somente o sindicato, né, vai estar dando essa chancela, mas o Sindicato dos Artistas e Técnicos de Espetáculos e Diversões da Bahia vai estar aqui no nosso ciclo de diálogos, com certeza. Carley? Boa. Olha, eu vou ter como consideração final uma provocação, porque eu gosto disso. Eu participava de um grupo no colégio, onde cada semana, ou em cada assunto, a gente escolhia um colega para tentar provar de inúmeras formas que a maioria estava errada. Era assim mesmo. A gente pensava numa coisa e tinha não, você tem que achar um meio disso que a gente está fazendo dar errado, para que a gente busque solução para que a sua ideia de dar errado não dê errado. Gente, eu participei de várias reuniões, como muitos aqui, e eu só ouvia e anotava. Creio que muitos estão anotando. Eu quero que vocês também falem ou busquem falar nas próximas e não só escutem, porque assim como eu, que estive no lugar de vocês, a gente cria vários questionamentos na cabeça e a gente fica com vergonha às vezes de perguntar, achando que talvez seja demais perguntar isso. Não. Mesmo que seja para dizer seu nome, dizer que você está achando legal, a gente quer que vocês pronunciem, porque, enquanto artistas, precisamos nos pronunciar. E se a gente não tem outro espaço, vai ser nesse que a gente vai começar. A gente tem que falar. Nas próximas, porque a gente vai ter outras, peçam a palavra, perguntem, nem que seja para dar boa noite, eu sou de tal lugar, que não sei o quê, mas eu quero sentir isso, sabia? Eu gosto muito. Eu amo carnaval por causa disso. Eu gosto do calor humano. Eu gosto de festa. Eu gosto de sentir as pessoas. E eu quero
Aqui a gente está no ambiente virtual, mas eu ouvindo e vendo, eu estou sentindo vocês. Então, eu preciso que vocês também se pronunciem. Eu vou ficar instigando meus colegas para aparecerem na próxima, e vou mesmo, nem que eu tenha que ligar 2, 3 horas da manhã e perguntar por que não estava. Mas eu vou fazer isso. E aí eu peço que vocês propaguem, façam desse meu pensamento o pensamento de vocês. Busquem os seus colegas profissionais de dança para participarem e se atentarem. Eu espero que a minha fala final seja a inicial de vocês nas próximas. Nossa, muito obrigado, Carley. É isso aí, gente. Eu acho que é essa participação mesmo que é importante. A gente vai dar continuidade aos ciclos de diálogos e todos nós aqui podemos criar os nossos diálogos também. Todos já somos já parceiros da dança, já somos trabalhadores da dança, e aí a gente pode criar outras estratégias de aproximação, de mobilização dos artistas, né? Isso não é uma coisa só dentro de um núcleo, pelo contrário, isso é de todos nós. Então, você sozinho, você pode começar uma iniciativa e vai se agregando outras pessoas nesse processo, né? E todos nós já ficamos um dia com vergonha de perguntar, isso é processo mesmo. Uma hora lá a gente fala, uma hora lá a gente se expressa. Então, assim, é essa chamada que o Carley está trazendo, assim, dessa manifestação, que é muito importante para todos nós. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Foi muito legal. O Rui pediu a palavra. Fala aí, Rui. Não é palavra, não, é um pedido. Esse nosso encontro aqui é muitíssimo importante. E os registros desses encontros são também muitíssimo importantes. Se for possível, nesse final, o maior número de pessoas que aceitar abrir a câmera para a gente fazer uma foto, isso nos ajuda também, Perfeito, Rui. Eu já ia terminar a minha fala pedindo isso, porque é nessa hora que a gente consegue realmente mostrar assim, a nossa força, né? Dentro do virtual, que se fosse no presencial ia estar todo mundo dançando, numa grande jam, para fechar esse encontro. Queria agradecer a todo mundo que está aqui. Se quem Você puder faz a abrir foto, aqui, Matias? Já estou fazendo várias, meu amigo. Pode Então, vamos fazer mexer aí, performance. faz seus movimentos todos aí, que eu estou fazendo várias. Obrigado, gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui. Sigamos na luta. Próximo encontro da gente aqui da Reunião Emergente vai ser no dia 2 de julho, e a gente vai mandando nas redes e convocando vocês através de WhatsApp e das mídias sociais. Falou? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Abraço, Bruno! Lá foi ele, nem ouviu o meu abraço.